Bem-vindo ao curso de integração à Ordem Mística do Rei Salomão. História. A Ordem Mística do Rei Salomão, canalizada por mim, bruxo e mago Magno Constantino, sob a tutela espiritual do mestre Rei Salomão, foi fundada em 2006. Nosso trabalho consiste em ajudar ao próximo, orientá-lo e esclarecê-lo no sentido de que a espiritualidade não está à nossa disposição, ao nosso bel prazer, e que os deuses não são nossos escravos e necessita que façamos a parte que nos cabe, para que sejamos auxiliados em nossa totalidade, corpo, mente e espírito. Zelamos pelo autoconhecimento, e o templo não é um local puramente umbandista, candomblecista, pagão ou quimbandista, embora venha daí as suas raízes. Consideramos nosso ambiente de trabalho um universo aberto a todo e qualquer conhecimento que venha proporcionar qualidade de vida a quem nos procura. Nosso trabalho é baseado no amor, na caridade, na orientação, através das linhas espirituais que nos assistem. Magno Constantino integrou, reinterpretou e adaptou as visões religiosas e filosóficas aludidas de acordo com a sua própria percepção, dando origem à ordem mística do rei Salomão, de base sincrética e holística. A ordem mística do rei Salomão é doação, caridade, compromisso, prosperidade, fé racional, humildade, paz, amor, sustentabilidade e sabedoria. A ordem mística do rei Salomão traz como base religiosa e filosófica a moral que deve ser respeitada: amar ao próximo, respeitar, não julgar, não caluniar, atuar sempre com a verdade, na base do bem, da educação e da elevação. Os místicos e assistidos, em geral, são vistos como religiosos e devem agir como tal, com reverência e dedicação aos deuses e guias espirituais, possuindo os atributos da fé, amar ao seu semelhante, não julgar, não caluniar, ser pacificador, estar ao serviço do bem e jamais utilizar o seu conhecimento de maneira torpe. Esses atributos são posicionamentos éticos para todos que comungam na ordem mística do rei Salomão como místicos. A ordem mística do rei Salomão é genuinamente brasileira, possuindo 4 pilares do conhecimento humano, que são a filosofia, a ciência, a religião e a arte. A ordem mística do rei Salomão teve, na sua origem, contribuições positivas das religiões ou filosofias espírita, alta magia, bruxaria, xamanismo, pagelança, umbanda, candomblé, jurema, santo daime e das culturas e filosofias egípcias, gregas, astecas, romanas. Ou seja, não criamos nada, apenas buscamos maior compreensão sobre os conceitos já existentes. A ordem mística do rei Salomão, contudo, é isenta de interferências, obediência de todas elas, não se submetendo a nenhum dogma relacionado com as religiões e filosofias citadas. Somos um caminho espiritualista, eclético e holístico. Ordem mística do rei Salomão. Crenças. Acreditamos na unicidade cósmica dos panteões e na necessidade do ser humano conscientizar-se que é dotado de todos os poderes necessários para alcançar a sua felicidade, apresentando em nossas atividades espirituais uma nova maneira de compreensão sobre o nosso comportamento, favorecendo a transformação de conceitos, crenças e valores, com a finalidade de reciclarmos nossas vidas, nossos pensamentos, nossas atitudes e encontrarmos nosso equilíbrio emocional, espiritual e energético. Afirma ainda que não temos nenhuma ligação com grupos maçônicos, kardecistas, satanistas, Wicca ou Rosa Cruz, e nada possuímos contra suas respectivas práticas, crenças ou filosofias. A ordem mística do rei Salomão respeita todas as religiões e busca o estado laico,
não discriminando nenhum tipo de manifestação religiosa que vise e respeite a evolução do ser humano. A ordem mística do Rei Salomão atua na elevação, na educação moral e na evolução dos espíritos, praticando trabalhos que visem o progresso do ser humano, direcionando a reforma íntima por meio dos postulados dos mestres e avatares, Jesus, Buda, da vibração e dos ensinamentos dos mestres iluminados de todos os tempos e outros que são transmitidos pelos guias espirituais que se manifestam no templo. A ordem mística do rei Salomão é politeísta e crê na existência de vários deuses como manifestações divinas de um único cosmo, que possui roupagens, idiomas, características e peculiaridades, de acordo com o lugar, cultura e época em que se apresentou. A ordem mística do rei Salomão reverencia a grande mãe natureza por ser nela onde se encontra a mais pura manifestação divina, por onde buscamos nos harmonizar com as forças ali reinantes. A ordem mística do rei Salomão crê na comunicação mediúnica por meio de medianeiros preparados para tal tarefa, em trabalhos caritativos, em atendimentos fraternos dos guias espirituais. A ordem mística do rei Salomão prima pela simplicidade de seus rituais, o que permite a dedicação integral do tempo das sessões ao atendimento fraterno dos que a ela recorrem. Ser místico é sinônimo de prática religiosa e caritativa, não se coadunando com cobranças abusivas. Não faz parte de nossos fundamentos a retribuição financeira pelos atendimentos fraternos ou pelos passes realizados. Contudo, é lícito, quando necessário, para a sustentação, manutenção e desenvolvimento dos templos, assim como para proporcionar conforto e bem-estar aos seus frequentadores. Todavia, a contribuição far-se-á conforme o critério de cada templo, mas de uma forma moderada e ajustada às necessidades, sem que haja qualquer discriminação ou preconceito para aqueles que não possam contribuir. A ordem mística do rei Salomão tem como valores morais e espirituais a fraternidade, o respeito, a caridade e o amor ao próximo. Os valores espirituais têm como base religiosa o aprimoramento pessoal e moral de cada indivíduo, o desenvolvimento mediúnico e o atendimento por meio dos aconselhamentos e a incorporação dos espíritos. Estes espíritos são entidades que se manifestam através dos místicos a fim de trazer diretrizes doutrinárias. Todos nós somos médiuns, mas nem todos os médiuns são místicos. A ordem mística do rei Salomão recorre a orações, descarregos, desobsessões ou, se for preciso, as oferendas de flores, bebidas, frutos, sucos, chás, alimentos, incensos e velas. A oferenda, além de uma operação espiritual vibracional, é também uma reverência espontânea aos sagrados e é uma prática recomendada aos membros, visto que entendemos que esses elementos possuem elevadas vibrações energéticas que podem ser manipuladas espiritualmente em benefício de algo ou alguém. A ordem mística do rei Salomão realiza sessões e trabalhos de limpeza espiritual e energéticas, denominados de descarrego, assim como o aconselhamento e o tratamento espiritual, que visam um bem-estar e o desenvolvimento espiritual, consciencial, emocional e moral de todos os indivíduos. Nesses trabalhos são utilizados o passe magnético, o uso ritualístico do tabaco e dos elementos vegetais, designadamente em defumações ou em banhos. O desenvolvimento mediúnico. A palavra médium quer dizer meio, e acreditamos que o planeta Terra está no meio entre planos superiores e inferiores. O médium, portanto, é o canal que se propõe a fazer a ligação entre os mundos. O místico é aquele que está integrado ao universo que o cerca e procura entender, por meio de estudos, o caminho para alcançar altos estágios de consciência e clareza mental. Cremos nas mais diversas manifestações divinas, deuses, deusas, anjos, orixás, voduns, elementais, encantados
e outras classificações de espíritos. Os espíritos ou entidades que se manifestam podem se apresentar de diferentes formas sob diferentes roupagens fluídicas. O que é a Ordem Mística do Rei Salomão? É uma organização mística iniciática composta por escolas de mistérios. Por meio dessas escolas, realizamos estudos e rituais de invocação e evocação de espíritos com o objetivo do autoconhecimento. A nossa filosofia é multimilenar e nem por isso pretende ser superior ou mais esclarecida que qualquer outra que seja a crença, que porventura tenha surgido posteriormente. A nossa base é a orientação e o desenvolvimento espiritual. Quanto à nossa ritualística, nós nos reservamos o direito de seguir os ensinamentos ancestrais com desvelo, determinação e perseverança. O sábio só o é porque aplica o seu conhecimento. A sabedoria vem do conhecimento aplicado. A ciência consegue explicar como o mundo funciona, mas não ajuda o ser humano a encontrar um significado para a sua própria vida. Portanto, somos místicos. Místico é tudo aquilo que a inteligência humana tem dificuldade em explicar, ou ainda uma pessoa que guarda segredos e mistérios. O místico é todo indivíduo que se inicia em altos níveis de consciência por meio de insight ou satori. Por definição natural, misticismo é a prática, estudo e aplicação de leis que unem o homem à natureza e ao universo. Dessa forma, a mística se distingue da religião por referir-se à procura direta, interna e pessoal com a divindade que cada um tem, com o transcendente, sem a necessidade de estar preso a dogmas. O que é um insight? É a clareza súbita na mente, no intelecto de um indivíduo, iluminação ou estalo de luz. É a compreensão ou a solução de um problema pela súbita captação mental dos elementos e relações adequados. E o Satori, o que é? Vem do coreano e é um termo japonês budista para iluminação. A palavra significa literalmente compreensão. O termo mística, como substantivo, provém do adjetivo místico, derivado do verbo muin, que quer dizer fechar os olhos e a boca. Olhos fechados para enxergar somente o segredo, e boca para não se revelar, a não ser no momento ou a pessoa certa. Místico é o estudioso que aplica o que conhece. A ordem mística do rei Salomão possui dois símbolos, a chave e o hexagrama. A chave, no esoterismo, está relacionada com o espírito, uma vez que simboliza o acesso ao grau iniciático, à espiritualidade. E o hexagrama, todos os membros da ordem mística do rei Salomão usam no pescoço como meio de proteção, domínio de suas capacidades espirituais e para reconhecer os irmãos. A missão da ordem mística do rei Salomão vai além da espiritualidade. Ela também é sócio, porque possui um compromisso com a comunidade local, desenvolvendo projetos e ações de atendimento à comunidade carente. Ela também é cultural, porque promove eventos de conscientização por meio da cultura e da arte. Ela é mística por englobar conceitos, ritos e filosofias ancestrais, a fim de um aprimoramento espiritual. Ela também é ambiental, buscando a sustentabilidade e a conscientização da preservação da natureza. As escolas de mistérios. As escolas funcionam como portas para o acesso ao mundo espiritual. Cada escola traz uma experiência diferente, nos tornando mais receptivos aos insights e satores. Hoje, a ordem mística do Rei Salomão é composta por 7 escolas: a Escola da Romé, a Escola de Aruanda, a Escola de Magia e Bruxaria, a Escola dos Encantos, a Escola da Quimbanda Cabalística, a Escola do Oriente e as escolas Aigoeides. A ordem mística do rei Salomão é organizada em diretorias, sendo elas
diretoria espiritual, são os conselheiros, as entidades chefes do templo, a assembleia, que são os graduados, os responsáveis pela administração do templo, e a executiva, os responsáveis pela documentação jurídica do templo. Atendimento fraterno. O atendimento fraterno é todo o trabalho aberto ao público. Nele, os visitantes, consulentes, assistentes e associados recebem aconselhamento espiritual, passes e tratamentos holísticos gratuitos. O atendimento ao público é o objetivo primordial de todas as reuniões do templo. Os mesmos devem ser informados para trazer velas para ajudar com os trabalhos de assistência aos necessitados. Mas atenção! Espiritualidade não é mercado. Não fazemos pacto, amarração, destruição, separação ou qualquer outro tipo de trabalho que possa prejudicar alguém. A ordem mística do Rei Salomão oferece aos consulentes três nobres verdades. A primeira delas é que a vida é cheia de sofrimento e nós lidamos com sofrimento todo o tempo, seja ele físico, as doenças, os ferimentos e também os emocionais, o desgosto, o ódio, a mágoa. A segunda verdade é que o sofrimento é causado pelo apego. Apegamos-nos às coisas ou pessoas e por vezes ficamos magoados quando as perdemos. A terceira verdade é que acabar com o sofrimento é possível, basta acabar com o apego. Os guias espirituais da ordem mística do Rei Salomão são conselheiros e não podem fazer escolhas por nós. Somos responsáveis por nossa própria felicidade e colheita. Os associados. O associado são pessoas vinculadas à ordem mística do Rei Salomão que recebem nossas vibrações energéticas em rituais específicos. Qualquer pessoa maior de 16 anos pode se associar. Basta fazer o cadastro em nossa página e escolher um dos planos de associação: bronze, prata ou ouro. É obrigatório uma colaboração mensal para ter acesso exclusivo aos serviços de cada modalidade associativa. Todo o dinheiro arrecadado é utilizado na infraestrutura do templo, matriz e suas filiais. Os associados recebem mensagens de reflexão, textos de meditação, meditações guiadas em MP3, vídeos, cursos, e-books e muito mais. A ordem mística do Rei Salomão possui 4 sacramentos. Os sacramentos são os ritos de passagem dos membros do templo. A ordem mística do Rei Salomão não é adepta ao celibato sacerdotal, pois adotamos o preceito como meio de purificação e retiro espiritual. O primeiro sacramento é a ablução, bênção do nascimento. O segundo, a iniciação à ordem mística do Rei Salomão. O terceiro, o matrimônio. E o quarto, o doate, o ritual fúnebre. Séries e graduações. As graduações são postas de maneira hierárquica e servem para nos lembrar que todo aprendizado é apenas um degrau de uma escada infinita chamada sabedoria. Os títulos são simbólicos, não servindo como pretextos para o ego. Estes servem apenas para organizar e padronizar os trabalhos. Independentemente de qualquer grau, todos são irmãos. O grau nada mais é do que a graduação que cada um obteve dentro do templo, sendo de livre e espontânea vontade seguir para o próximo grau ou não. As filiais da Ordem Mística do Rei Salomão. Os místicos, após a ordenação, recebem habilitação para abrir os seus próprios templos filiados à ordem. O símbolo é a flor de lis, símbolo do poder e soberania, assim como também é o símbolo da pureza do corpo e da alma. Confraria. A ordem mística do Rei Salomão, por meio da confraria, permite que templos de outras denominações possam se unir ao nosso, contribuindo para a assistência e evolução espiritual do planeta, não tendo nenhum vínculo ritualístico,
apenas a união de pensamentos que preservam a paz, o amor e a sustentabilidade. Este símbolo significa vida entrelaçada, onde sempre há continuidade em outras encarnações. Também representa o pacto, o compromisso e o envolvimento de pessoas ou organizações.